Olá, crianças! Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula de matemática, livro, grupo 7, página 105. E a gente estava vendo algumas situações de problema com relação às medidas de comprimento. Na aula passada, a gente viu a adição e hoje nós vamos ver a subtração e outras. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção ao ler essas situações de problema, na maneira como os dados, os valores são apresentados e também na maneira como é perguntado. Se você compreender muito bem a pergunta, você vai saber exatamente qual operação que deve ser utilizada para chegar no resultado de forma correta. Então, hoje, nós vamos treinar a subtração. Então, prestem atenção em como é perguntado. Daqui a pouco a gente mistura tudo, adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas antes vamos fazer parte por parte para você ir se acostumando com estas perguntas. Mas antes de fazer, eu quero que você relembre o seguinte, porque você tem que ter em mente a relação das medidas de comprimento. E a gente sabe o quê? Que 1 metro ele é exatamente igual a 100 centímetros. 1 quilômetro vai ser exatamente igual a 1000 metros. Então, veja só. Se você for fazer uma subtração, você vai ter que subtrair centímetro com centímetro, ou metro com metro, ou ainda quilômetro com quilômetro. Você não pode, eu tenho 100 quilômetros, vou tirar 100 centímetros. Vai dar zero, 100 menos 100, zero. Mas só que a relação são medidas completamente diferentes, não vai dar certo. Mas eu posso subtrair 100 quilômetros de como que é? Eu posso subtrair 1000 metros de 1000 metros. Aí o zero seria correto. Então, eu tenho que usar sempre a mesma unidade para eu fazer a conta. Então, atenção a isso, muita atenção. Não façam quilômetro com metro com centímetro, que não vai dar certo. Você tem que fazer a transformação. Então, vamos lá. Lá no livro, na página 105, nós temos essa situação. Ó, quando estava viajando com sua família, Domingos estava muito ansioso para chegar ao destino final. A viagem era um pouco cansativa, com distância total de 500 quilômetros. Gente, 500 quilômetros leva tempo viajando, é quase o dia inteiro. Mas como estava bastante empolgado, nem percebeu que era tão longe. De acordo, aí ele fala, mãe, estamos chegando. Aí a mãe responde, faltam apenas 120 quilômetros, menos da metade do caminho. A metade do caminho é 250, né? Metade de 500, 250. Então, faltam apenas 120. Aí ele fala, de acordo com a informação dada pela mãe de Domingos, quantos quilômetros eles já tinham percorrido? Gente, olha só, da casa de Domingos até o destino final deles, 500 quilômetros, tá? Então, Domingos saiu aqui, de repente, ele perguntou para a mãe olhou, tinha uma placa que faltava 120 quilômetros. Então, ele quer saber exatamente essa distância aqui, ó. Quanto que ele já havia percorrido. Gente, para fazer essa conta, quilômetro em quilômetro, é só eu pegar o total menos os quilômetros que ainda faltavam. A Mariana, ela gosta de participar de corridas de rua. Ela participa de uma corrida com distância total de 5 quilômetros. Após correr 3.750 metros
quantos metros ainda faltam para ela concluir a corrida. Gente, a gente sabe que 5.000 quilômetros é igual a 5.000 metros. Então, ela percorreu 3.750. Quanto que ainda falta? Então, vamos lá. A Mariana, ela vai correr tudo isso daqui, 5.000 metros. Mas ela já percorreu isso daqui, ó. 3.750. Essa distância toda aqui, 3.750. Ela quer saber esse trechinho aqui, ó. Quanto que ainda falta para ela. Então, é só pegar o total e novamente subtrair desse caminho percorrido, dessa distância percorrida. Eu vou saber a diferença, vai ser o que falta. Vamos agora lá para o monumento histórico, né? A estátua do Cristo Redentor, na cidade do Rio de Janeiro. Gente, ele tem 38 metros de altura, mas 38 metros é dessa basezinha aqui, ó, até em cima, sem contar a base onde o Cristo está. É apoiado o pedestal. Esse pedestal aqui tem 8 metros, mas só de estátua ele tem 38 metros de altura. Um pequeno prédio de 3 andares tem 9 metros. O prédio de 3 andares tem 9 metros de altura. Então, a estátua do Cristo Redentor é quantos metros mais alto que o prédio desse tipo? Olha só. Está perguntando pela estátua, não está perguntando pela altura em que a estátua alcança, junto com o pedestal. Então, esse dado aqui, ó, de 8 metros do pedestal, foi só para te esclarecer alguma coisa. Não vai servir para você. Ele está perguntando essa altura aqui, ó, da estátua. A estátua é essa altura. Não interessa a altura do pedestal. Então, você vai pegar isso daqui e vai subtrair os 38 metros por 9 metros, que é a altura do prédio. E aí você vai saber a diferença entre um prédio e a estátua. E vai ficar assustado com a altura da estátua, para quem não conhece. Na página 107, Miguel, Melissa, eu sei que era Melissa, não sei os outros dois. Mas eles e Paulo são amigos e estudam na mesma escola. A tabela mostra a distância da casa de cada um dos 3 até agora. Acho que eu já desconfio quem é Paulo e quem é Miguel. O Paulo, a Melissa mora a 650 metros da escola. O Paulo, ele mora a 1.250 metros da escola, quer dizer, ele mora uma distância, né, entre Melissa e o Miguel. E o Miguel mora um pouquinho mais longe, ele mora 2 quilômetros da escola. Sobre as informações da tabela, responda ao que se pede. Comparando com Melissa, quantos metros a mais Paulo deve percorrer para chegar à escola? Então, Paulo, eu não sei qual dos dois aqui é o Paulo, não, tá? Mas quantos metros, se eu comparo digamos que o Paulo seja esse garoto aqui, quantos metros o Paulo ele tem a mais do que a Melissa? Os dois moram mais longe que Melissa. Então, quantos metros o Paulo tem a mais que Melissa? Paulo, 1.250. Se eu tirar os 650 de Melissa, a diferença é a resposta. Quantos metros a casa de Miguel fica mais longe da escola que é de Paulo? Então, olha só. Digamos que o Miguel seja esse, 2 quilômetros. Então, quantos quilômetros a mais, quantos metros a casa de Miguel fica mais longe da casa de Paulo? Então, olha só. Miguel, 2
quilômetros, que é igual a 2.000 metros, menos 1.250 metros. Lembre, sempre fazer com a mesma unidade. Agora, quantos metros a casa de Melissa fica mais perto da escola do que a casa de Miguel? Também vai ser uma conta de subtração. 2.000 menos 600. Vamos lá. Esse fazendeiro está cercando uma região retangular. Quer dizer, eu tenho altura, mesma altura e largura. Então, ele está cercando a região retangular de comprimento. O comprimento é isso daqui, 238. Como o comprimento é igual em um retângulo, 238, 238. E a largura é isso daqui, 129, 129. Ele já construiu 658 metros da cerca. Sabendo dessas informações, responda ao que se pede. Gente, então ele está cercando isso, ele está fazendo cerca aqui toda. Então, ele está fazendo a somatória disso daqui tudo. E aí, ele já construiu 658. Quanto que falta para ele construir o total de cerca? Então, a primeira coisa, você vai calcular o comprimento total da cerca. Não é subtração, me lembra? Esse, mais esse, mais esse, mais esse. E aí você vai calcular quantos metros de cerca ele ainda precisa construir para chegar nessa região. Gente, aqui tem umas atividadezinhas para vocês praticarem na página 109. Faça aí para praticar, exercitar. E aí, nós vamos agora fazer a divisão. A divisão conta uma história aqui da dança da fita. Essa dança da fita, ela foi, a gente recebeu isso, foi de uma influência europeia. Ela veio com os povos europeus, entrou pelo sul do país e hoje ela está espalhada, inclusive ela já chegou lá no Pará, lá no norte do país, na festa do Bumba Meu Boi. Então, foi uma ideia boa que foi disseminada e aqui eles ficam em torno desse pau, segurando a fita, e aí eles vão rodando e trançando. E depois eles fazem a volta e destrançam. Ah, eu queria uma festa dessa. Imagina, deve dar trabalho, né? Tem que treinar muito. Então, vamos lá na página 110, você lê a história dessa. Hoje, essa dança, ela recebe vários nomes, né? Então, esse aqui, chamado de mastro, pode ser a dança do mastro, dança da fita, jardineira e trança, porque eles vão trançando aqui no mastro. Que mais? São vários nomes de acordo com a tradição de cada um. Eles vão fazendo isso ao som de uma música bem animada. Então, vamos lá na página 112 para a gente fazer os primeiros problemas. Olha só. Na região em que Rebeca mora, todos os anos há uma festa em que se realiza a dança das fitas. Ela ajuda seus pais a preparar a dança, na qual são usados 15 pedaços de fita de 3 metros de comprimento cada um. Então, usa 15 pedaços com 3 metros de comprimento cada um. E todos são presos no alto de um mastro. Sobre essa situação, responda. Para preparar essa dança, quantos metros de fita Rebeca deve usar? Gente, 15 pedaços de 3 metros. Ou seja, 15 mais 15 mais 15. Se são iguais, isso eu tenho uma conta de multiplicação. 15, 3 vezes. E se forem usados 16 pedaços de fita com 4 metros cada um? Agora mudou as medidas. Feito isso, não precisa fazer a página 113, não precisa. Marca aí. E a gente vai para 114, lá com a atividade do maquinista. Vamos lá. O maquinista deve fazer uma viagem com seu trem.
Muito bonito, né? O percurso total é de 848 quilômetros, mas ele deverá fazer algumas paradas em algumas estações. Neste caso, ele percorrerá 4 trajetos da mesma distância cada um, até que finalize toda a viagem. Quantos quilômetros deverá ter cada trajeto? Então, vamos aqui. O maquinista está aqui com o seu trem, ele saiu deste ponto e aqui ele vai percorrer 848 quilômetros. Só que ele vai fazer uma parada nas estações. Tem a mesma distância. Essa distância aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Tá? Então, ele vai parar. São 4 distâncias iguais, porém, vai ser o total dividido por essas 4 distâncias iguais. Então, você veja aí qual a continha que você vai fazer. Você vai ter que pegar esses 848 quilômetros e dividi-los em 4 distâncias iguais. Vamos na atividade 5. Para fazer um trabalho de marcenaria, um marceneiro precisará cortar 5 pedaços iguais de cabo de madeira que tem 2 metros de comprimento. Então, ele tem 5 pedaços com 2 metros de comprimento. Quantos centímetros deverá medir em cada espaço? Então, a primeira coisa, 2 metros é igual a quantos centímetros? E aí, você vai dividi-los em 5 pedaços iguais. Gente, não precisa fazer a página 115. E nem a 116, não precisa. Aí, você faça para treinar a página 117. 117. E agora, a gente vai ver um pouquinho sobre uma outra medida. Vamos sair do medida de comprimento e nós vamos agora medir os nossos líquidos, que já estava passado de hora. Então, vamos lá. A gente compra muita coisa com medida de litro, né? A gente compra com quilo, mas a gente compra também com os líquidos. Olha só. E eles vêm em diferentes recipientes. Aqui eu tenho água, que eu posso comprar de 1 litro, de 600 ml, mas eu posso comprar também de 6 litros. O leite, uma bebida com 33. Uma outra medida aí que eu não vou falar para vocês que a gente não utiliza. 1,5 litro ou aquele suquinho de caixinha pequeno de 250 ml. Mas vamos lá. O que aconteceu com a Beatriz e a sua mãe conversando? Ela olhou para uma caixa de leite e disse assim, a mãe disse, devemos agora acrescentar 1 litro de leite. A Beatriz falou assim, mais 1 litro é o nome que se dá para essa caixinha, né? Porque vem escrito aqui, ó, 1 litro. Aí a mãe imediatamente responde, não, dizemos 1 litro para indicar a quantidade de leite, que nesse caso é o que cabe aqui dentro dessa caixinha. Então, essa medida, o litro de Coca-Cola, não é o nome da embalagem. O litro de Coca-Cola é o conteúdo que está dentro da Coca-Cola, que corresponde à medida de 1 litro. Lembrando que isso tudo é comparação. Os cientistas que padronizaram essa medida para ser chamada de litro. Então, a gente tudo compara com a medida que os cientistas estabeleceram. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 500 ml, e aí vai. Então, 1 litro é uma unidade de medida de capacidade. Esta caixa tem capacidade de 1 litro. Quando medimos algo em litros, estamos comparando essa quantidade medida com 1 litro, que é uma unidade padrão
criada pelos cientistas. Olha só, eu tenho aqui um becker. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Então, aqui, ó, a capacidade desse becker é de, deixa eu virar um pouquinho, 1000 ml. Agora vocês vão conseguir ver, eu esvaziei. Olha só. Medo de derramar tudo aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1000 ml. Isso significa 1 litro, porque 1 litro é dividido em 1000 ml. Então, tudo que, se eu for medir isso daqui, eu preciso de 1 litro de leite, eu tenho que colocar até alcançar esta marca. Então, vamos agora nesta primeira atividade, lá da página 120. Olha só. Gente, quando a gente compra a caixinha de leite, eu estou dizendo que o líquido que está aqui dentro é 1 litro. E às vezes tem uma certa folga, se você olhar aqui, ó, tem uma certa folga. Então, quer dizer que a capacidade da caixa não é 1 litro. A capacidade da caixa é mais que 1 litro, porque tem que ter a folgazinha ali, que senão vai derramar antes de embalar. Então, mas só que aqui, conteúdo é o conteúdo de leite, que tá aqui, ele tem que ser exatamente 1 litro. Aqui eu coloquei esse, vou despejar aqui para vocês verem. Então, vamos aqui. Eu tô balançando, então tem uma certa diferençazinha, tá? Mas aqui ele tem exatamente 1000 ml. Quer dizer, tem 1 litro aqui. Agora, se eu pegar a forma desta embalagem aqui, ela tem um formato diferente desta embalagem. Mas o que conta não é a embalagem, o que conta é esse líquido que tá aqui dentro. Então, sabendo disso, vocês vão responder a estas perguntas. Então, vamos lá. O conteúdo que estava dentro da garrafa coube dentro da caixa? Então, este conteúdo que está aqui, ele vai caber dentro desta caixa? Aqui eu estou falando que tem 1 litro e aqui essa caixa veio falando do supermercado que ela tem capacidade para armazenar 1 litro de leite. Então, coube direitinho. Sobrou a folga, porque sempre tem um pouquinho a mais. A garrafa não vem cheinha, a caixa não vem cheinha, a garrafa com a água não vem cheia. Então, o conteúdo que estava dentro do becker, ele coube dentro da caixa. Se primeiramente a caixa for enchida com água e depois a água for despejada na garrafa ou no becker, o conteúdo deverá caber na garrafa, né? Claro, se ela tem capacidade de 1 litro, vai caber. A capacidade de 1 litro, o formato não interessa, o interessa é a capacidade. A capacidade de 1 litro pode ser encontrada em diferentes modelos de embalagem? Claro, claro que pode, em diferentes modelos. Vamos lá, o exercício 2, não está projetado ali, esse exercício 2. Há produtos que são vendidos por metro, isto é, paga-se pela quantidade que você compra com a sua medida de comprimento. E há produtos, no entanto, que se compra por litro, ou seja, paga-se pela quantidade que se compra medida em litros, como leite. Converse com seus colegas, o professor ou um adulto em casa sobre isso e encontre um exemplo deste produto.
Menos o leite, que eu já falei, e a água. Encontre outros produtos. Tem vezes que a gente chega e fala assim, coloca para mim tantos litros de... Ou vou comprar tantos litros de... Agora, continuando com os exercícios propostos. Procure na sua casa se há algum recipiente com capacidade exata de 1 litro e, se houver, escreva qual a finalidade desse recipiente e o nome do produto que normalmente é armazenado nele. Então, gente, me fala aí qual a finalidade do seu recipiente e que produto que vem nele, com exatamente 1 litro. Considere que você tem uma jarra com 1 litro de capacidade. Então, uma jarra como esse becker, ou uma outra jarra. E outra com 2 litros de capacidade. Se você tivesse que usar uma das jarras, ou as 2 jarras, para colocar 5 litros de água em um balde, escreva 2 maneiras diferentes para transportar esse líquido. Depois compartilhe suas ideias. Então, vamos lá. Maneira 1. Você pode pegar uma jarra, você vai precisar de quantas jarras dessa? Se você for usar a segunda jarra, ela vai dar para colocar 5 litros, como que você vai fazer? Ou se você for usar as 2 jarras, quantas da jarra de 1 litro e quantas das jarras de 2 litros? Você tem muitas maneiras de fazer isso. Escreva 2. Terminamos por aqui hoje. Pode ir e iniciar o seu descanso. Que você tenha um bom descanso. Mais uma vez, felicidades para os nossos amigos aniversariantes da semana. A Ana e ao Lucas. Beijo grande.